Conta-se que o rico da parábola, após desiludir-se quanto aos propósitos de voltar à terra, então o rico morreu, ele morreu, tá? Está no mundo espiritual. E aí ele estava meio desiludido com a possibilidade de voltar à terra a fim de anunciar a verdade aos parentes de sangue. Atormentado de sede, ele desceu às regiões mais baixas do purgatório, forradas de fogo devorador. Então ele tinha a possibilidade de voltar para contar aos seus parentes, à sua família, a verdade de que a busca desenfreada pelo dinheiro, o tempo, o gasto, não vale nada. Porque a hora que você morre, você não tem mais nada disso. E a hora que você morre, que você desencarna, você tem a consciência daquilo que você fez de bom e a consciência daquilo que você fez de ruim, de mal. E continua. De algum modo, resignara-se com os tormentos que lhe assediavam o coração. Ele estava resignado, porque ele sabia que ele foi muito mal durante a existência. Ele merece, de acordo com ele próprio, todo o mal que lhe assediava o coração. Por quê? Porque ele, durante a vida, ele despojou viúvas paupérrimas, ele perseguiu órfãos desprotegidos, ele provocou a falência de homens honestos. É assim que ele construiu a sua fortuna, na desgraça dos outros. Ele faltou com os princípios de caridade. Ele foi mau. Um homem que buscava a ganância, o poder e o dinheiro sempre, independente do que ele precisasse fazer. Ele sempre foi decidido a valer-se do fascínio do ouro, aproveitar muita gente invigilante e inclinada ao mal, ao serviço da ambição que lhe era própria. Olha aqui, aproveitava muita gente invigilante e inclinada ao mal, a serviço da ambição que lhe era própria. Receando o futuro, ele juntou muito dinheiro para os seus filhos. E então ele rodeou os seus filhos e a sua família de vantagens e de facilidades econômicas à custa de angustiados humildes. Bom, entretanto, ele não se conformava com a impossibilidade de avistar a família, de estar com a família. Por que não voltar à terra para poder ter nova oportunidade com os seus, com a sua esposa, com os seus filhos? A companheira que sempre foi fiel às suas recomendações. Ele diz, se pudesse falar-lhe, eu corrigiria tudo. Se ele tivesse uma nova oportunidade, ele corrigiria tudo. Todavia, o pai Abraão, Deus, não lhe proporcionara qualquer esperança. Refletia amargurado consigo mesmo. Quando surgiu alguém no seio das sombras, a princípio ele não reconheceu o recém-chegado, mas depois de um abraço visitante exclamou, não se lembra de mim? Rico. Retribuiu-lhe emocionadamente. Recordava-se agora. Aquele era Benjamim, filho de Abacuque, que o precedera no túmulo. O Benjamim era rico, assim como o rico da história, e o Benjamim morreu antes. Espantava-o a surpresa do reencontro. Benjamim, tanto quanto ele, fora rico, de coração frio, duro. O manto roto denunciava-lhe a penosa situação, e a cinza que lhe cobria as mãos, o rosto e os cabelos davam a ideia de que o mísero emergia do bojo de uma cratera. Então, olha a história, pessoal. O rico, lembrando de tudo aquilo de ruim que fez, querendo uma oportunidade para reencontrar os familiares e tentar reconstruir, né? Ele encontra no mundo espiritual o Benjamim, outro rico assim como ele. E aí começa. Terminadas as saudações, conformava-se com o purgatório tenebroso no reconhecimento das suas culpas. Contudo, ele desesperava-se então pela impossibilidade de voltar a casa e relacionar de novo com os seus. E aí Benjamim disse o seguinte, olha, não vale a pena se inquietar por isso. Eu voltei e nada consegui. E aí o rico diz, voltou? Como assim você voltou? E aí surgiu nele uma esperança de voltar. E o Benjamim disse, sim, eu voltei.
E aí o rico pergunta, e chegou a visitar sua mulher, a visitar seus filhos, seus servos, visitar suas propriedades, suas terras, seus jumentos, seus camelos, seus bois, você visitou? E Benjamim disse, eu visitei. E você visitou o templo? Eu visitei também. E você tornou a cruzar os nossos campos, as fazendas? Tornei, eu visitei. O rico, então, chegou o momento de esquecer o sofrimento que ele estava passando. E ouvindo atentamente Benjamim, ele prosseguiu. E você visitou seus familiares? Eles te reconheceram? E aí, nesse momento, Benjamim ficou em silêncio. Algumas lágrimas umedeceram-lhe os olhos sombrios. E aí ele disse nesse momento, eu visitei a família. Eu estive nas propriedades que eu julguei me pertencessem. Eu rendi homenagens aos tesouros da nossa raça, mas ninguém me conheceu. Decorridos alguns dias sobre a morte do meu corpo, os meus filhos brigaram pelas questões de herança que eu lhes deixei. Rúben, um dos meus filhos, amputou o braço de Eleazar, um outro filho, em uma cena horrorosa de sangue. Esaú, meu outro filho, amaldiçoou os irmãos e entregou-se ao vinho pela ausência do trabalho. E Simeão, meu outro filho, enlouqueceu-se no vício. A minha esposa, não obstante a idade, apaixonou-se por um rico mercador de tapetes, que se assenhorou do nosso dinheiro e das minhas preciosidades domésticas, que me eram mais caras. E aí conduziu minha esposa para Cádiz, uma cidade. As minhas terras em Gaza foram vendidas a qualquer preço a libertos romanos. Os meus camelos foram entregues a troco de reduzidas moedas, a velhacos negociantes do deserto. Meus bois foram mortos, meus jumentos dispersos. Alguns de meus servos fugiram espancados, enquanto outros foram vendidos para Chipre. Minhas propriedades rurais mergulharam no mato, caindo no abandono e entregues a criadores de cavalos e de porcos. Nesse momento, o rico, ouvindo o testemunho de Benjamim, perguntou, mas a mulher e os filhos te reconheceram? E aí Benjamim disse, eu os visitei à noite, para conversarmos a sós, mas, no entanto, eles me expulsaram em desespero, insistindo para que eu pudesse descer aos infernos, que eu deveria nem ter saído. Em vão eu procurei insinuar-me entre eles. Não acreditaram na minha presença e fizeram-se surdo às minhas palavras. Desencantado, o rico perguntou, você não fez reclamações aqui? Não rogou o socorro do pai Abraão? Então Benjamim disse, eu pedi o amparo dos mensageiros de Jeová. Entretanto, em nome dele, nosso eterno Senhor, esclareceram-me que a obra era minha. Escutem só, pessoal. Olha o que disse Benjamim. Que eu nunca fui verdadeiramente esposo da minha mulher. E nunca fui verdadeiramente pai dos meus filhos. E nem amigo dos meus cooperadores. E dos animais que me serviam diariamente. Jamais auxiliara os meus na aquisição dos valores positivos do espírito imortal. Ou seja, ele jamais auxiliou os seus na aquisição de valores espirituais. Ele continua, e nem criara nas propriedades de que fui mordomo infiel um ambiente de amor e de harmonia, calma e confiança, que Jeová em vão esperou de mim. Apegaram-me simplesmente à usura, ao egoísmo, à admiração e culto de mim mesmo, dilatando a vaidade de minha dominação indébita. E aí, Benjamim conclui com tristeza. Por isso, eu mereci a ironia da sorte e a incompreensão dos meus. O rico ouviu, meditou, consultou as próprias lembranças de sua vida e, erguendo os braços para o alto, exclamou, glória a pai Abraão, que não me permitiu o regresso à terra. E me deu a sede angustiosa e o fogo consumidor para que sarem as feridas da minha alma. E resignado,
deitou-se na cinza quente do purgatório, esperando o futuro. Então esse é um texto que está no livro Lázaro Redivivo, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, lição 16, o caso do rico, nos mostrando aí, pessoal, claramente que o que a gente tem não vale nada. O Benjamin dizendo lá que seus filhos e sua esposa nem o reconheceram, mas que, na verdade, ele nunca foi verdadeiramente esposo da sua esposa. Ele nunca foi verdadeiramente pai dos seus filhos. Ele nunca levou o tesouro que realmente vale para os seus filhos, que são as positividades, que são as virtudes espirituais. Ele só se preocupou em juntar dinheiro e deixar uma condição financeira boa para os seus familiares. A primeira coisa que aconteceu após o seu desencarne foi brigas por causa do dinheiro que ele tinha. Seus filhos, loucos, uns entregues ao vício, outros entregues à loucura. Então, meus irmãos, como disse a nossa querida irmã Nazaré lá no início, ter o dinheiro não é um problema, ser escravo dele é que é. Deixar o que realmente importa para as nossas vidas e correr apenas atrás desses bens materiais é o nosso grande erro. É o grande erro de grande parte da humanidade. Então é justo nós querermos trabalhar, nós lutarmos por empregos melhores, por salários melhores, mais dignos, para darmos conforto às nossas famílias. É justíssimo, mas essa busca desenfreada não pode nos escravizar. Que nós possamos dedicar tempo das nossas vidas para realmente viver de fato, para ser esposo das nossas esposas, para ser pai dos nossos filhos, para ser filho dos nossos pais, para estarmos presentes na vida das pessoas.